Eu quero fazer um pedido hoje para você. Uma coisa que sempre quando eu inicio alguma aula na escola do discípulo, eu tenho que fazer um pedido hoje. Eu estava hoje de tarde finalizando algumas coisas para estar aqui em cima. Enquanto eu lia a palavra, enquanto eu orava, o meu coração foi ficando cheio do Espírito Santo de Deus. E eu comecei a ficar animado, no meu quarto, a Mari saiu, ainda bem que ela saiu de casa, e eu estava no meu quarto, botei uma música, eu comecei a ficar animado, e enquanto eu lia e preparava a palavra, aquilo foi enchendo o meu coração, como se fosse uma bomba sobre o meu coração. E eu não posso deixar de fazer esse pedido para vocês hoje. E o pedido que eu tenho para você hoje, me ajuda. Se eu falar alguma coisa, se eu compartilhar alguma coisa, se você perceber alguma coisa durante o sermão, durante a pregação, e de alguma forma isso fizer sentido para você, e você entender isso, e isso tomar o seu coração, eu quero muito pedir a sua ajuda, para que você não fique parado. Faz alguma coisa. Levanta a tua mão, dá um grito, fala aleluia, vira para a pessoa que está do teu lado, faz alguma coisa. Porque eu quero que esse ânimo que eu fui tomado hoje, ele alcance o teu coração e você saia daqui voando. Me ajuda. Posso contar com vocês? Posso? Parece que só alguns estão comigo, né? Gente, me ajuda hoje. Me ajuda. Porque quero muito poder transbordar hoje e isso poder alcançar o seu coração e isso ser tremendo e poderoso para a sua vida. Amém? Isso, gente, me ajuda. Se eu pudesse fazer uma pergunta para você hoje, se eu pudesse te parar assim, no final do culto, falar assim, como que foi o seu ano? Como que foi o seu ano? Se pudesse resumir uma palavra, o que você falaria? Fala para a pessoa que está do seu lado, em uma palavra, você resumiu o ano. Talvez uma palavra não dá, mas uma frase. Como é que foi o seu ano? Aí responde para a pessoa que está do seu lado. Como é que foi o seu ano? O que aconteceu no seu ano? O que define o seu ano? Qual é o conceito que você consegue estabelecer no seu ano? Eu fiz uma pesquisa bem rápida, fazendo essa mesma pergunta no meu grupo de PGM. E aí uma pessoa botou um meme. E aí um monte de gente começou a concordar com o meme que a pessoa tinha colocado. Tem a imagem aí do meme? Esse foi o meme. É tanto sofrimento que não cabe um cartaz. Eu cheguei e falei, gente, como que foi o ano de vocês? E uma palavra não bastou. Alguém botou esse meme, aí todo mundo, isso aí, concordando com isso. E esse é o momento, esse período que a gente está vivendo agora, esse pós-natal e preparação para o ano novo que vem por aí, ele é um tempo, é um momento muito propício para a gente analisar algumas coisas. É um tempo muito bom para a gente pensar sobre algumas coisas e tem duas coisas que hoje eu queria pensar junto com vocês nesse momento. A primeira coisa é que o próprio nome fala, é sobre refletir, sobre reflexão, sobre começar a pensar e refletir sobre o ano que a gente viveu, que foi o ano 2019. E aí a gente cai numa outra pergunta e eu faço ela para você também. Você está onde você gostaria de estar nesse momento? Você viveu um ano e as coisas que aconteceram esse ano te levaram ao local que você está hoje. E esse local é o local que você gostaria de estar hoje? Essa é a primeira reflexão que a gente tem que fazer hoje. Será que eu estou onde eu gostaria de estar? Será que eu cheguei no local que eu imaginaria que chegaria? Será que se eu olhar para minhas resoluções lá, virada, 2018, 2019, e olhar para o que aconteceu, e hoje eu estou onde eu estou, será que eu consegui cumprir tudo aquilo que eu gostaria de cumprir? E essa resposta a essa pergunta é uma reflexão que a gente faz nesse período, que ela pode ser feita também de duas maneiras. Ela pode ser feita da forma correta ou da forma errada. Então eu posso responder essa pergunta e refletir o meu ano que passou nessa forma correta ou dessa forma errada. A primeira coisa que é refletir de uma forma correta é olhar para o meu ano que passou, talvez até com uma dor no coração.
Porque se eu respondo essa pergunta, que onde eu estou hoje eu gostaria de estar, a minha resposta é não, eu não gostaria de estar onde eu estou. Então, quando eu olho para o ano que passou, eu sinto uma dor no coração. Porque eu queria perder peso esse ano e não aconteceu. Porque eu subo na balança e a balança me comunica que eu não consegui cumprir com a minha primeira meta do ano de 2019. Então, eu não estou onde eu gostaria de estar. A outra coisa, eu posso olhar talvez para o ano que passou e refletir e olhar todas as oportunidades que eu perdi. E eu penso e falo, nossa, aquela hora, aquele momento que passou, se eu tivesse feito aquilo diferente, hoje eu estaria completamente diferente. Quantos se identificam com uma situação dessa? Só eu? Talvez se você olha para o ano de 2019 que a gente passou, e você lembra dos momentos ruins que você passou e aquilo te traz uma mágoa para o coração e uma dor para o coração, que é tão forte que você não gosta nem de lembrar daquele momento que você passou. Ou talvez você olha e você pensou que esse ano você leria mais livros, não é? Ou que você buscaria mais a Deus esse ano. Ou que eu leria mais a Bíblia, esse ano eu vou ler a Bíblia toda. E aí você olha e fala, cara, não consegui. Essa é a maneira errada de se refletir como foi o seu ano em 2019. Porque essas sensações que esses episódios e esses momentos te trazem são sensações ruins, porque você foi incapaz de concluir algo que você planejou. E isso, muitas vezes, paralisa a gente e traz aquele sentimento de dor que eu falei, de olhar para o ano 2019, nossa, foi um ano tão difícil que eu não quero nem lembrar das coisas que aconteceram. E aí, se eu peço para você resumir como que foi o seu ano de 2019, talvez esse meme faça sentido. Foi tanta dor, foi tanto sofrimento que não cabe nenhum cartaz. Foi tanta coisa que eu passei que se eu pudesse falar para você, não daria para funcionar. E essa reflexão é justamente o tipo de reflexão que nós não devemos fazer. E existe agora a forma correta de você refletir como que foi o seu ano de 2019. Essa forma correta, ela tem um propósito, que é levar você para o ano 2020 muito mais motivado e encorajado para viver um ano que Deus tem para a sua vida. E é isso que eu quero convidar a gente refletir nessa noite, nessa primeira parte, nesse momento de ano que a gente precisa fazer, que é a reflexão, é refletir como que foi o seu ano 2019 da maneira correta. Entendendo que o que você passou teve um propósito maior. Inclusive, talvez isso possa parecer um pouco duro, mas se eu disser para você, talvez tem pessoas aqui que passaram por momentos muito terríveis em 2019, de sofrimento, de perda na família, de dívida, coisas terríveis. E se eu chegasse para você, e talvez pode soar um pouco insensível, e eu falasse para você, olha, aquilo que te aconteceu de pior nesse ano, teve um propósito maior. Aí você vai virar para mim, mas é muito fácil falar isso, você não passou pelo que eu passei. Mas aí se eu dissesse para você que teve um propósito maior, teve algo além, teve algo que você nem imagina, algo que está além do seu conhecimento, muito maior do que aquilo que te levou a você passar por um período de dor e sofrimento. Que talvez se você refletir da forma errada, você nem vai querer lembrar desse momento, mas se você refletir da forma correta, talvez esse momento tenha te trago coisas que você nem pode imaginar ainda. E é dessa forma que eu quero refletir com você hoje. E teve uma pessoa na Bíblia, que ele olhava para o passado dele, ele olhava para o ano que passou dele, ele olhava para o ano 2019, e ele tinha exatamente essa reflexão correta, que é o apóstolo Paulo. E eu convido a você, se você tiver com a Bíblia, abrir 1 Filipenses 1, não 1 Filipenses, Filipenses 1, versículo 12. Filipenses 1, versículo 12, a gente vai ler até o 23. E se a gente, antes da gente entrar no texto, eu preciso falar um pouquinho do que está acontecendo nesse momento, que é importante para você entender isso, para você entender qual é o tipo de reflexão que Paulo está fazendo. Paulo, ele estava preso nesse momento em Roma, aguardando um julgamento que ele não sabia o que ia acontecer na vida dele. Até então, ele estava preso durante 4 meses, então ele estava num período onde ele não sabia se ele ia morrer ou se ele ia viver. Ele estava dentro de uma casa, com guardas nessa casa, ele poderia receber visitas, mas ele estava esperando o julgamento dele. E já haviam passado 4 anos e ele esperando o julgamento dele. Ele estava, antes disso, na ilha de Malta,
onde ele passou por um período também muito difícil, passou por um naufrágio, caiu na ilha de Malta, passou 4 meses na ilha de Malta, depois ele foi levado até Roma, e ele está nesse momento aqui. E ele fala assim, lá em Filipenses, enquanto ele escreve a carta, preso, ele fala assim, lá no versículo 12, quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem ao contrário servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles que pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso, mas o que me importa? O importante é que de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito Santo de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero de que nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo, ele começa esse versículo, e é muito engraçado como que Paulo começa esse versículo 12, porque ele fala assim, quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu. Então Paulo, ele começa a olhar para o ano dele que passou, para o ano dele que ele viveu e passou até ele chegar nesse momento preso em Roma. Ele fala, olha, quero que saibam que aquilo que me aconteceu, aquilo que aconteceu durante esse ano, aquilo que aconteceu durante o ano de 2019, na minha vida, eu quero que vocês saibam que antes de qualquer coisa, antes do que vocês podem imaginar, antes do sofrimento que eu passei, tem servido para o progresso do Evangelho. E a primeira coisa que Paulo nos traz aqui nesse texto é que aquilo que aconteceu no nosso ano de 2019 não define quem nós somos hoje. Aquele momento de dor que você passou e luta que você passou não determina quem você é hoje. Então Paulo vira para as pessoas e fala, ei, vocês que estão aí, que estão falando de mim, que estão falando sobre o que aconteceu com a minha vida, antes de qualquer coisa, antes do que vocês podem imaginar, isso tem servido para algo maior, para um propósito maior, algo que a gente nem pode imaginar que está acontecendo nesse lugar. Gente, Paulo está olhando para o ano dele que passou, assim como a gente, vendo todas as lutas e fala, isso não determina o que está acontecendo na minha vida hoje. Ao contrário, eu olho para a minha vida hoje, olho para as coisas que passaram serviram para que hoje eu cumprisse um propósito muito maior do que eu posso imaginar. E Paulo, ele fala isso, ele começa a refletir, vocês começam a olhar e a gente começa a ver que Paulo olha para trás e começa a refletir da forma correta. O que aconteceu com a vida dele não está paralisando ele, não está gerando uma dor no coração dele, não está gerando um sentimento dele ficar assim, meu Deus, mas foi tanta coisa ruim, o que vai vir agora? Não, ele está olhando e falando, cara, aquilo que me aconteceu tem servido para um propósito maior, para algo muito maior. E quando Paulo ele começa esse versículo falando assim, irmãos, antes de qualquer coisa, é como se ele estivesse falando assim, ei, vocês aí, pessoal aí de Filipos, pessoal aí das outras igrejas que me conhecem, vocês estão falando coisas sobre mim? É como se as pessoas estivessem falando assim, você ficou sabendo de Paulo? Foi preso, cara. Paulo, acho que ele passou do limite um pouquinho, acho que ele foi além do que ele poderia, porque senão ele não estaria preso. Paulo, nossa, cara, se ele tivesse pregado um pouco menos, se ele tivesse sido um pouquinho menos, se ele não tivesse cruzado a linha, ter falado dos judeus, dos gentios, se ele se colocasse no lugar dele, talvez não teria acontecido isso. Acho que ele foi longe demais, horrível o que aconteceu com Paulo, você viu? Você viu o que aconteceu com Paulo? Cara, ele foi preso, já era. Acho que ele vai morrer, hein? Acho que ele não vai sair dessa. Paulo, ele começa a dizer assim, olha, vocês que estão falando sobre mim, aquilo que me aconteceu, irmãos, preste atenção, aquilo que me aconteceu, antes de mais nada, antes de qualquer coisa, não serviu para que o meu ministério parasse, não serviu para que a minha vida acabasse, não serviu para que eu parasse de pregar, ao contrário, eu olho aqui para a prisão e está acontecendo algo aqui grande, está acontecendo, Deus está nesse lugar através da minha vida, e aquilo que me aconteceu, as coisas que me aconteceram, me levaram para onde eu estou hoje, e aqui está acontecendo um avivamento através da minha vida.
Então Paulo ele olha e fala, cara, não, vocês não entenderam, eu me afoguei, eu passei por prisões, eu fui maltratado, mas isso está servindo para algo muito maior, para algo grande na minha vida. Então nós devemos olhar para o nosso ano de 2019. E aqui é a reflexão correta que nós devemos fazer, olhar para o ano de 2019 e tudo aquilo que você passou, entender que existe algo maior acontecendo na sua vida. E que esses momentos que você passou te levaram ao lugar que você está hoje, para que você possa ser usado por Deus para transformar a vida de pessoas. Paulo ele fala, não, vocês estão errados, vocês não entenderam o que está acontecendo. Vocês estão viajando, cara, vocês estão viajando. Se vocês estão falando de mim, que meu ministério acabou, eu estou aqui pregando. Eu estou aqui falando de Deus. Você viu o fulaninho? Ih, fulaninho perdeu o emprego esse ano. Ixi, o país do jeito que está, hein? Acho que vai dar ruim para a família dele. Vamos orar aí pelo irmão, né? Está precisando de ajuda. Você viu a fulana? Cara, não passou neném, mais um ano estudando. Cara, terrível, hein? Você viu o fulano? Cara, a mulher deixou ele, cara. Nossa, como é que vai ser a família dele agora, hein? Você viu a fulana? Cara, os filhos dela estão perdidaços, cara. Eles precisam de oração. Estão precisando ser alcançados por Deus. A reflexão que a gente deve fazer essa noite, que a gente deve olhar essa noite, é olhar para o nosso ano de 2019. E algumas coisas precisam ser muito bem esclarecidas. Então está na hora da gente olhar para o que passou. E não só virar para as pessoas que têm levantado esses rumores sobre a sua vida, mas virar para o diabo e falar para ele, olha, aquilo que me aconteceu, assim como Paulo, aquilo que me aconteceu antes tem servido para algo maior na minha vida. Vocês que estão falando de mim aí não sabem da minha vida, estão ouvindo histórias, isso que me aconteceu nesse ano de 2019 tem servido para algo maior, para um propósito maior na minha vida. Chegar para o diabo e para o inimigo e falar, você tem falado coisas no meu ouvido sobre mim, que aconteceram esse ano, que meu ministério acabou, que minha família acabou, isso não é verdade, porque isso aconteceu para um propósito maior na minha vida. Existe algo maior acontecendo, assim como Paulo falou, vocês não estão entendendo, irmãos, aquilo que me aconteceu, aquilo que aconteceu sobre mim esse ano, tem servido para um propósito maior. Não é que a gente gosta das coisas ruins, ninguém gosta das coisas ruins. A gente entende que se machucou, que teve momentos difíceis, mas algo precisa ficar claro. E isso precisa ficar claro para a gente hoje. Essa reflexão correta, que aquilo que te aconteceu não é que foi uma coisa boa. A gente não deseja que isso se repita. Mas a reflexão é que isso serviu para um propósito maior na sua vida. Um propósito onde você vai ser usado por Cristo para abençoar a vida de pessoas através disso que você passou. E a gente está só olhando por cima do que essas situações do ano trouxeram para a gente. E se você olhar ainda nesse versículo 12, que Paulo fala sobre o que está acontecendo, vocês percebem que existe uma coisa acontecendo sobre a vida de Paulo. Ele não está se colocando numa posição de vítima. Ele não está se colocando numa posição de, aconteceu tanta coisa, né? Nossa, eu quase morri, apedrejado, tentaram me matar, fui açoitado, fui preso, 3 naufrágios. Eu vou dar um relax aqui, porque esse ano foi muito difícil, né? Aconteceu tanta coisa ruim, acho que Paulo não está de mimimi, ele não está refém das próprias situações que levaram para onde ele está hoje. Aliás, ele não está refém nem da própria prisão, porque as algemas estão sobre o pé dele, mas a mente dele está em Cristo. E quando ele vê um guarda, ele começa a falar de Cristo, e os guardas começam a se converter, e começa uma célula ali dentro. Paulo ele está olhando na posição que ele está, na pior posição que poderia estar. E olha, eu não sei o que você passou, o que você está passando agora, o que você ainda vai passar, mas com certeza não é pior do que Paulo. Certeza. Paulo está preso, talvez passando dias de fome e frio, porque ele dependia de pessoas levando coisas para ele. Ele não sabe o que vai acontecer com ele, se ele vai morrer ou se ele vai viver. Ele vê as pessoas se aproveitando dele estar preso. Ele fala isso depois, que pessoas, porque eu estou preso, estão se aproveitando para falar de Cristo, por motivação própria, por motivação delas. Então, com certeza, você não está vivendo uma situação pior da que Paulo viveu, de risco de vida, de poder morrer. Então Paulo não se fez de vítima, Paulo não se colocou numa posição onde aquilo que aconteceu determinou quem ele é. Paulo está virando para essas pessoas e fala, ei, irmãos, eu não sou refém, não sintam pena de mim, não pensem sobre mim, vocês não estão entendendo.
Vocês não estão entendendo, está acontecendo um avivamento em Roma. Por causa da minha prisão, não só os guardas estão se convertendo, mas como ele fala nos versículos anteriores, os irmãos estão pregando com mais determinação, com mais força, com mais ousadia. Então Cristo está sobre esse local, mesmo sobre a minha prisão. Eu não sou refém, eu não estou preso aqui. Cristo está sendo pregado e as pessoas estão se convertendo. Está acontecendo um avivamento em Roma por causa da minha prisão, por causa do sofrimento que eu estou passando, por aquilo que eu estou vivendo. Então, vocês não podem olhar para mim e dizer que é coitadinho. Eu estou preso, mas essa minha prisão está servindo de libertações para muitos. Essa minha prisão está servindo para que o Espírito Santo invada os corações daqueles que estão em Roma e os irmãos sejam alcançados pela glória de Cristo e muitos se convertem através da prisão que eu estou aqui. Então, a gente precisa esclarecer. Você precisa esclarecer, você precisa refletir sobre o ano de 2019, olhar para o seu ano de 2019 e tudo isso que aconteceu não foi o inimigo sobre a sua vida. Não foi as pessoas sobre você, mas foi o próprio Deus sobre a sua vida, fazendo com que esse momento de dor e sofrimento levasse você a um propósito maior. Isso aqui, gente, é um momento de reflexão muito mais profundo, vocês entendem? Porque se eu olho para um momento de sofrimento que eu estou vivendo e falo, Deus fez isso? Deus me levou até esse local, por que Deus queria fazer isso? Nossa, é muito duro da parte de Deus fazer o que aconteceu comigo em 2019, o sofrimento que eu passei, mas a vida de Paulo nos comunica um princípio de que Deus quer afiar a sua vida e transformar a sua vida, e se Ele tiver que fazer você passar por momentos terríveis, para que você alcance o coração dEle, e Ele alcance o seu, Ele vai fazer isso com a sua vida. Se Ele quiser te usar para transformar essa nação, e transformar esse estado, transformar o seu bairro, e Ele te levar a momentos de dor, Ele vai fazer isso porque Ele quer te usar. Ele quer transformar a sua vida, usar a sua vida como instrumento para transformar a vida de outras pessoas. Gente, vocês estão aqui comigo? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Quem passou por momentos terríveis esse ano? Paulo, ele olha e fala, não, vocês não estão entendendo, irmãos. Vocês não estão entendendo. Isso aqui está servindo para algo maior, essa é a reflexão correta. E aí eu volto àquela pergunta que a gente fez no início. Você está onde você gostaria de estar e você passou pelas coisas que você deveria ter passado, e isso foi algo bom ou ruim? Talvez a sua resposta seja não. Não estou onde eu gostaria de estar. Eu não gostaria de ter passado pelas coisas que eu passei nesse ano. Eu não gostaria de viver as coisas que eu vivi esse ano. Mas a reflexão de hoje, a profundidade que eu quero levar à nossa mentalidade é que nós não somos reféns daquilo que a gente passou. Aquilo que passou não paralisa a gente. Eu não sou refém das opiniões, eu não sou refém do passado, não sou refém do que deu errado, eu não sou vítima disso. Existe um propósito de Deus para a minha vida. Deus está trabalhando na minha vida e está forjando a minha vida para eu ser usado como instrumento na mão dEle. Deus está me colocando no fogo que dói, mas eu estou sendo afiado para ser usado como uma arma na mão de Deus para transformar a vida das pessoas. Então Deus está te levando para um propósito maior. Deus está te levando às vezes para as adversidades e para os sofrimentos, mas Ele está te preparando e te forjando. Essa é a reflexão que a gente olha para 2019 e pensa e fala, Deus, foi tão ruim. Foi tão ruim. E existe um elemento fundamental nesse tipo de reflexão, que eu quero pedir licença ao que a gente está falando aqui para poder comentar sobre ele, e esse é a fé. Esse elemento é a fé, esse ingrediente é a fé. Porque se eu digo para você e falo assim, olha, sabe aquele momento terrível que você passou? Foi Deus na sua vida. E aí você olha para aquilo e fala assim, cara, não faz o menor sentido. Não faz sentido Deus ter colocado isso na minha vida. Talvez perder um parente ou ter um parente hospitalizado. Cara, isso é terrível. Isso não faz sentido. Mas o outro princípio que Paulo nos leva a pensar é que se nós entendemos que Deus é o dono da sua vida, o dono da nossa vida, e se nós passamos por esse momento, foi Ele que permitiu que isso alcançasse a nossa vida, nós temos que ter fé para olhar para essa situação e falar que existe um propósito maior nisso. E isso aqui é muito importante. Talvez esses momentos que você passou nem tragam o resultado. Talvez você nem veja o fruto daquilo que você está passando. Vocês entendem? Talvez você passe por um momento de dor, você nem entenda o que está acontecendo. Talvez você nem veja o resultado daquilo.
Mas Paulo nos convida a olhar para isso e refletir, falar, Deus está me levando até esse local. E eu não sei o que é isso, não sei porque eu estou passando por essa situação, não sei porque isso está acontecendo comigo, talvez eu não veja o resultado disso, mas pela fé eu vou crer que isso vai ser para um propósito maior. Pela fé eu vou crer que existe algo que talvez eu nunca entenda, talvez eu nunca veja, mas existe um propósito maior através disso que Deus está fazendo eu passar. E a licença que eu quero pedir hoje é para falar sobre fé, bem rapidamente, que se vocês viram a série que a gente fez aqui, Momento, a gente pregou sobre várias coisas e um dos pilares que a gente falou foi sobre fé. E eu tive a oportunidade de falar sobre fé aqui, e uma das coisas que eu falei, eu quero relembrar agora para quem não estava ou quem não lembra, é que a fé, diferente do que a gente ouve as pessoas falando, não é um salto no escuro. A fé não é algo que eu tampo os olhos e eu vou crer, e aí eu dou um salto e o que der, deu. A fé não é isso. A fé é sim um salto, mas um salto onde eu me apoio sobre a pessoa de Cristo, sobre a rocha verdadeira. Então eu pulo em direção a Cristo e Ele me sustenta. E eu não sei o que vai acontecer na frente, eu não sei o futuro, não sei o que vem lá. Está escuro, está embaçado, mas eu vou pisando sobre Cristo, que é a rocha verdadeira. E eu confio nele porque Ele me sustenta e eu vou caminhando em direção àquilo que eu não sei o que vai acontecer. Então a fé não é salto no escuro, a fé não é algo que eu vou pular e seja o que Deus quiser, não. A fé é Cristo falando, ande de maneira onde eu te sustento, a sua vida tem que ser sustentada por mim, que sou a rocha verdadeira. Isso é fé. Você não sabe o que vai acontecer, mas você andando sobre mim, você nunca vai cair. Então fé é isso. Então quando eu chego para você e falo, reflita sobre o seu ano de 2019. Isso que aconteceu, não sei por que aconteceu. Mas é preciso ter um nível e profundidade, uma mentalidade, onde eu reflito e falo, cara, não sei o que aconteceu, mas eu tenho fé sustentada pela pessoa de Cristo, que é o Deus da minha vida, o dono da minha vida, de que isso que me aconteceu está servindo para um propósito maior que talvez eu nunca saiba. Talvez eu nem saiba o que vai acontecer. O maior poder do universo está sobre a vida de Cristo, e a vida de Cristo está sobre a sua vida, e ela te sustenta e te carrega. Isso é fé. Isso é fé quando eu olho para uma situação de 2019 que eu passei, terrível, angustiante. Eu cheguei na minha casa, coloquei de joelhos, e Deus, por que isso está acontecendo com a minha vida? Isso é tão terrível, a minha família, eu estou endividado. Mas aí você olha aos olhos da fé, pela ótica da fé, refletindo, não, isso aqui tem um propósito maior. Isso aqui tem um propósito maior. Não é que você gosta do momento que você está passando, vocês entendem isso? Não é que você não está sentindo dor, ou não está ficando triste, mas você se coloca e fala, cara, isso aqui deve ter um propósito maior. Pela fé em Cristo, que rege a minha vida, isso tem um propósito maior. Assim como Paulo chega e fala, olha, vocês não estão entendendo, o Evangelho está sendo propagado, as pessoas estão alcançando a Cristo. Isso está servindo para que as pessoas conheçam a Cristo, então eu não me importo. Eu não ligo para o que me aconteceu. Aliás, o que me aconteceu me trouxe até aqui. E está acontecendo algo aqui que nunca poderia ter alcançado se eu não tivesse sofrido como eu sofri. Então, isso é fé. E para a gente refletir da maneira correta, a gente precisa andar à altura dessa fé. Porque se você não tiver fé e estiver passando por um momento como esse, você simplesmente vai olhar para a circunstância, o seu coração vai ser alcançado pelas trevas e você vai ficar desesperado. Desesperado. Quantos podem lembrar aqui de algo que aconteceu esse ano que foi terrível? Muitos levantaram a mão. Quando vocês lembram desse momento, o que vem ao seu coração? Com certeza não é algo feliz, não é? Com certeza não é algo feliz. Mas depois que você passou por esse momento, quantos aqui, daqueles que levantaram a mão e falaram que lembram de um momento muito triste, quantos aqui, depois que passaram por esse momento, olharam para trás e falaram assim, ainda bem que aconteceu? Quantos? Ainda bem que aconteceu isso. Aquele emprego que você foi demitido, ainda bem que aconteceu isso, porque Deus te levou a algum outro local e abriu algumas portas para você. Que talvez, se Ele não tivesse feito isso, se você não fosse demitido, você ia ficar no lugar errado pro resto da sua vida. Ou aquele namoro que a pessoa rompeu com você e hoje você olha para as redes sociais e se coloca de joelho e fala, Deus, ainda bem que ele rompeu comigo. Porque eu olho para a vida dele hoje, ele está perdido. Ainda bem que ele terminou comigo, ainda bem que eu passei por aquele momento de dor, por aquele momento de sofrimento, porque eu olho e falo, Deus, glória a Deus, porque se eu estivesse junto com ele ou junto com ela, eu iria para as trevas. Quantos podem olhar e falar isso, gente? Quando nós passamos por esse momento e nós temos essa ótica
da fé, assim como Paulo, e refletimos da maneira correta, nós olhamos para essa situação e falamos, cara, não sei o que é, mas eu confio em Deus. E isso aqui tem um propósito maior na minha vida. E eu quero andar à altura disso. Triste, doloroso, magoado, chorando, angustiado, mas entendendo que existe um propósito maior na minha vida. Isso não vai me paralisar. Isso não vai permitir que eu deixe de viver aquilo que Deus tem para a minha vida. Isso não vai acontecer. Existe o... Você quer pirar com a cabeça das pessoas nesse final de ano? Principalmente quem não é cristão. É se alguém chegar para você e perguntar, ei, como que foi seu ano de 2019? Você abrir um sorrisão assim e falar, cara, foi horrível. Foi muito ruim. Não dá nem para botar no cartaz, de tanto sofrimento que foi. E você com um sorriso no rosto. A pessoa vai olhar para você, vai achar que você é maluco, que você não bate bem, que você gosta de passar por dor, alguma coisa desse tipo. Mas o que nós olhamos para a palavra hoje é exatamente isso, é quando nós olhamos para trás e mesmo sentindo dor, nós nos alegramos, porque nós passamos por algo que serviu a um propósito maior na nossa vida. Nos fortaleceu, nos deixou mais forte, fez com que a gente entendesse algumas coisas, fez com que a gente se aproximasse de Deus, fez com que a gente tivesse um relacionamento maior com a nossa família, maior com as pessoas, fez com que as coisas que nos prendiam fossem jogadas por terra e aí só sobrava Deus para a gente se apegar. A gente precisa ter essa mentalidade, porque se a gente não tiver essa mentalidade, a gente vai começar a criar expectativas erradas para o ano 2020. A gente vai começar a pensar sobre o ano que vem e começar a criar essas expectativas baseado no nosso ano que passou. E aí as suas expectativas, elas vão ser colocadas em coisas que vão te deixar felizes. Essa é outra coisa que nesse momento, nesse ano, é importante a gente pensar. Refletir é a primeira coisa e a segunda coisa é criar expectativas do que vem pela frente. E assim como a reflexão, a expectativa ela pode ser feita de duas formas. Da forma errada, que são aquelas expectativas que nos levam à frustração, como aconteceu esse ano com todos nós. Você colocou a expectativa que ia ler mais livro e o que aconteceu? Me frustrei porque eu não consegui ler. Expectativa que eu ia emagrecer, paguei a academia, mas está lá. A academia está bem, eu que não vou. Quando a gente começa a ter uma visão errada da reflexão, a gente começa a ter visão errada da expectativa que vem por aí. Porque, pensa comigo, você gosta de colocar expectativa em coisas ruins? Ninguém gosta, né? Você coloca coisas, esse ano eu vou ganhar mais no emprego, esse ano eu vou comprar um carro novo, esse ano a minha família vai ser mais abençoada, a gente vai estar junto no próximo Natal, esse ano, nossa, vai ser muito bom, eu vou fazer um investimento. Então nossas expectativas começam a ser colocadas nessas coisas que vão nos trazer benefícios. E isso é normal, só que você já percebeu, com certeza você já percebeu, se você tem 15 anos de idade, você já percebeu, 12 anos, até a Clara, que tem 3 anos, já percebeu que muitas das expectativas que ela tem não acontecem e são frustradas. Então, sabe o que vai acontecer esse ano para você, 2020? Sinto te informar, mas ele vai ser tão ruim, ou pior, ou talvez um pouco melhor do que foi o ano 2019. Mas eu não estou rogando praga para você, não. É porque a vida é assim. A vida é assim. Mas quando a gente começa a gerar expectativa nas coisas corretas, quando o sofrimento vier no ano 2020, ou quando o momento ruim vier, sabe o que você vai fazer? E aí você vai parecer mais maluco ainda. Você vai colocar no chão e falar, Deus, obrigado por esse sofrimento. Obrigado porque isso está acontecendo, é tão ruim, está doendo, mas obrigado por isso. Obrigado porque isso está acontecendo. Essa é a expectativa correta. E antes de você começar a pensar que estou maluco, e como assim? Você quer que a gente sofra? Vamos olhar para o que Paulo fala e entender porque essa é a expectativa correta que a gente precisa ter. Quantos aqui foram para a academia pela primeira vez em algum momento da vida? Como você ficou 1 ou 2 dias depois? Tem um amigo que faz exercício com a gente, a gente passou por um exercício novo de barra, ele ficou uma semana com o braço travado.
Ali ia para o trabalho assim, aí ficava mexendo assim. Só que o que acontece? Quando você começa a malhar e fazer exercício, fazer as coisas, você começa a ver o quê? O resultado daquilo. Você começa a ver que você está emagrecendo, você começa a ver que você está ficando fortinho, você começa a ver que sua saúde está melhorando. Então, ninguém gosta de malhar, mas todo mundo gosta do resultado. Então, você não precisa gostar do progresso em si e do que você está passando para agradecer pelo resultado e admirar o resultado que está vindo. Então, quando você está passando por um momento difícil, você vai passar no ano 2020, você não precisa gostar da sensação para olhar para o resultado e falar glória a Deus, porque eu sei que isso aqui está servindo para algo maior, para um propósito maior, que eu não sei ainda, que eu não consigo ver, mas com certeza está servindo. Eu não estou gostando do que está acontecendo, mas o resultado disso vai ser algo maravilhoso através da minha vida para abençoar a vida das outras pessoas, para abençoar a vida da minha família, para abençoar a minha vida, a vida dos colegas do meu trabalho. A gente não precisa gostar daquilo que está acontecendo para admirar o resultado que aquilo traz para a nossa vida. E isso aqui que eu estou falando, é preciso ir um pouco mais fundo. Se a gente conseguiu pensar aqui e melhorar nossa mentalidade sobre o nosso ponto de vista e sobre a fé, agora, nesse momento, eu peço para a gente ir um pouco mais fundo e ir lá para o versículo 13. Lá para o versículo 13 que Paulo vai falar assim, como resultado, como consequência, tudo isso que me aconteceu, como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados pelo Senhor, pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Paulo está aqui na prisão e ele está falando com guardas romanos que ele nunca poderia falar se ele não tivesse preso. Então, Paulo está num momento onde ele está passando por algo terrível, como a gente já falou, e você acha que ele está gostando do que ele está passando? Não. Só que ele não precisa gostar do que ele está passando para olhar o resultado que isso está gerando. Então, no ano 2020, a expectativa que eu quero que você gere no seu coração é olhar para quando vier um momento ruim, e você não vai gostar, porque ninguém gosta disso, mas você não precisa gostar daquilo que está acontecendo para apreciar o que vem depois. O resultado que vai vir na sua vida. O resultado que vai vir através da sua vida. E tem uma coisa engraçada, e aqui a gente vai mais fundo ainda. Normalmente, como que são os seus pedidos de oração? Quando você ora em casa, antes de dormir, como que é os pedidos de oração que você tem? Normalmente, nossos pedidos de oração sempre tem relação com alguma necessidade que a gente está passando, com algum problema que a gente está vivendo. Deus, me ajuda nisso. Deus, eu estou passando por isso. Me ajuda, Pai, por favor, me fortalece. E como que são os nossos momentos de agradecimento? Normalmente são sempre por coisas boas, né? Vou fazer um culto de louvor a Deus agradecendo a Ele. Por quê? Porque meu filho nasceu, porque meu filho conseguiu passar no vestibular, porque a gente conseguiu comprar uma nova coisa, meu marido entrou no novo emprego, minha esposa entrou no novo emprego. Então, normalmente, os nossos momentos de agradecimento sempre têm relação com algo muito bom. Certo, gente? Só que Paulo chega a um novo nível, onde os pedidos de agradecimento são junto com os pedidos de oração. Paulo vai orar para Deus e falar: Deus, obrigado pelo sofrimento, porque eu te agradeço pelo sofrimento, porque o sofrimento tem dado resultado. Pai, obrigado pelo naufrágio que eu passei, que eu cheguei até a ilha de Malta e lá eu consegui curar a vida de pessoas. Pai, obrigado pelo aquele momento que eu passei, onde eu fui para a prisão açoitado junto com Silas, e a gente pôde cantar e louvar o teu nome, e as portas foram abertas, e o carcereiro foi alcançado, e uma igreja de Filipos começou. Obrigado por isso. Então Paulo está no novo nível, onde ele olha para a situação dele, de sofrimento, e ele agradece a Deus por isso. Isso para a gente é loucura. Como que o cara faz isso? Como que ele está agradecendo por estar preso, por estar quase morrendo? Essa é a expectativa que Paulo gerava na vida dele. Essa é a expectativa que quando Paulo passava por uma situação de sofrimento, ele olhava para o Senhor e falava: Deus, obrigado por isso. Porque isso aqui está resultando em algo muito maior. Nesse ano de 2020, a expectativa que tem que ser gerada nos nossos corações é que quando a gente for orar a Deus e pedir algo, se alinhe com o nosso agradecimento a Deus. Quando a gente for orar a Deus e falar: Deus, não sei o que está acontecendo, mas eu te agradeço, Pai.
Eu louvo o teu nome porque o Senhor é soberano sobre mim, o Senhor é maravilhoso e algo está acontecendo a partir disso, não sei o que é, mas o Senhor seja louvado. Essa expectativa que Paulo tem. Você não vê Paulo preocupado. Você não vê Paulo pensando, o que vai acontecer amanhã? Você não vê Paulo olhando e falando, não sei, estou um pouco preocupado, estou um pouco ansioso, porque não sei o que vai acontecer amanhã. No ano de 2020, nós temos que olhar para as pessoas. Você tem que olhar para a sua própria alma. Você tem que olhar para o diabo e falar assim, ei, eu não estou nervoso com o ano 2020. Eu não estou preocupado com o que vai acontecer. Não estou ansioso por o que vai acontecer, porque eu sei como é que funciona. Eu sei como é que funciona, sabe por quê? Porque as situações piores vão vir, mas eu vou me colocar diante de Deus e glorificar o nome dEle, porque Ele está servindo para um propósito maior do que eu. Eu vou me colocar diante de Deus e falar, diabo, você não vai vir sobre a minha vida, me falando coisas no meu ouvido, no meu coração, porque se eu estou passando por essa situação, é permissão de Deus para que eu seja forjado, alcançado por Ele, transformado, para que eu seja usado como instrumento para a glória dEle. Essa expectativa que é gerada no nosso coração, ela não está relacionada com nada que a gente ouve ou vê. O que Paulo nos passa é que a reflexão que nós precisamos ter tem que ser a reflexão correta, para que a gente possa olhar para o que vem pela frente com a expectativa correta. Porque os momentos ruins, eles vão vir, não tem como fugir. Mas o grande diferencial de uma vida, de alguém que está em Cristo, é olhar para esses momentos e falar, Deus, o Senhor é o dono da minha história, o dono da minha vida. O Senhor está sobre mim e eu me apoio sobre o Senhor e eu tenho fé que esse momento que eu estou passando é algo que vem do Senhor para mim, para que eu seja transformado e afiado pelo fogo, para ser usado pelo Senhor. Amém, gente? Crie essa expectativa nesse ano 2020. Crie a expectativa do ano que vai vir sobre essas coisas que vão vir. Não é pela dor, como a gente falou, mas é a transformação que isso gera. Eu quero criar expectativa sobre isso. E aí você quer parecer mais maluco ainda? Lembra que eu falei? Se alguém te perguntar como que foi em 2019, você abre o sorriso e fala, cara, foi horrível. Se quer parecer mais maluco ainda, é continuar essa frase e falar, cara, mas o ano 2020 vai ser pior ainda. Aí a pessoa que já te perguntou, já te achava maluco, ela vai achar que você é pior ainda. Como assim? Como assim você está maluco? Ninguém gosta de passar por momentos ruins, ninguém gosta de passar por sofrimento. Aí você abre o sorriso, mas talvez 2020 seja pior ainda, mas está tranquilo. Eu não estou nervoso, eu não estou preocupado. Eu não estou ansioso por o que vai acontecer. Porque eu sei que no momento de dor eu vou me colocar diante do Senhor e com uma fé de que aquilo que eu estou passando pode ser muito mais do que eu imagino. E talvez, como a gente falou aqui, você nem saiba o resultado disso. Mas pela fé você coloca sobre Cristo e fala, isso aqui está servindo para algo maior, que talvez eu nunca entenda. Talvez eu veja o resultado disso, talvez não. Mas eu me coloco diante do Senhor e agradeço por aquilo que eu estou fazendo e vivendo. Esse é o nível mais profundo de se viver. Essa é a diferença que Paulo depois vai falar lá no capítulo 4, que ele aprendeu a maneira de viver contente sempre, em toda e qualquer situação. O segredo da vida é isso aqui, Paulo está falando para a gente, está falando, olha, o segredo da vida é colocar diante do Senhor, e não importa o que você está passando, entender que Deus está sobre a sua vida e tem um propósito maior para isso. Isso não te deixa feliz? Pelo menos um pouquinho, gente? Sim ou não? Talvez não te motive tanto, né? Mas pelo menos deixa a gente um pouco feliz. E como o versículo que a Isa leu aqui, que a gente pode ser massacrado, desamparado, mas a gente continua e persiste, porque a gente está firme sobre a rocha que é Cristo, e isso faz com que a gente continue. Então 2020, se aconteceu alguma coisa na sua vida, se aquele relacionamento que você tem acabar, se as portas se fecharem, se nada for do jeito que você imagina, e toda aquela listinha que a gente faz no início do ano, nada aconteça, eu quero fazer um convite para você. Eu quero que você crie expectativa nisso que está acontecendo, porque isso vai trazer um resultado para a sua vida. E se eu for pedir para você, quero fazer um pedido para você. Provavelmente, a maioria de nós faz algumas resoluções no começo do ano, certo? Esse ano eu quero fazer isso, esse ano eu quero fazer aquilo.
Você pode fazer, pode não fazer, você pode colocar as coisas que você deseja ganhar esse ano, mas eu quero pedir uma coisa só para você colocar nessa sua lista. Uma resolução para você no ano 2020. Algo para você colocar. E essa resolução está lá no versículo 18b, que Paulo fala assim: de fato, continuarei a alegrar-me. Essa é a resolução do seu 2020. De fato, continuarei a alegrar-me. O que Paulo está falando aqui é que, olha, não sei o que vai acontecer comigo. Não sei qual que é o meu futuro ou o que vai dar. Se eu morrer ou se eu viver, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, e eu decido ela aqui hoje, sem saber o que vai acontecer comigo, que eu decido continuar a alegrar-me. Eu decido continuar me alegrando, eu decido que a alegria invada o meu coração, e não importa qual a situação que eu esteja passando, eu decido que eu continue alegre. Você não precisa esperar para ver o que vai acontecer para tomar essa decisão hoje. Hoje, no culto, agora. Você não precisa esperar para o ano de 2020, os resultados que vão vir, aquilo que vai acontecer, para você decidir hoje, continuar se alegrando, mesmo diante da adversidade. Isso não tem relação com o que você sente ou com aquilo que você consegue ver, mas tem relação com a decisão que você toma e com a fé que você tem em Cristo. Então, se tiver alguma resolução que você tiver que fazer esse ano, para o ano que vem, eu te peço que você continue a se alegrar. Que você continue se alegrando. Que você continue entendendo que não importa o que aconteça, você vai se alegrar. Paulo, você recebeu alguma notícia boa, alguma coisa? Você recebeu alguma notícia que você vai ser solto, que talvez os guardas tenham comentado com você, que você vai ser liberto? Não, eu não faço isso a partir do que acontece. Eu faço isso a partir da decisão que eu tomo hoje na minha vida. Se me soltar, beleza. Se não, está tranquilo. Eu decido me alegrar hoje. Eu decido ser alegre hoje e continuar com essa minha alegria, não importa o que aconteça, sendo solto ou continuando preso. Eu decido fazer isso hoje. E aí, Paulo, ele continua. E aí a gente vai. Se a gente já foi num nível muito absurdo para a gente entender, Paulo ele continua indo além. E ele vai lá no versículo 20. E eu já estou finalizando. Ele fala assim: aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido pelo meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Paulo está falando assim: olha, aquilo que vai me acontecer eu não sei, mas eu decido me alegrar. Aquilo que vai acontecer eu não sei, mas eu sei que eu vou glorificar a Deus, porque eu sei que está servindo para um propósito maior. E não só isso, eu não vou só me alegrar e entender que existe um propósito maior. Pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido pelo meu corpo. Paulo está falando: olha, no momento ruim que eu estou, ou que eu vá passar, eu vou fazer tudo isso que eu já falei, mas muito mais do que isso. Eu vou com toda a ousadia, com todo o temor no meu coração, com toda a determinação de sempre, falar de Cristo e viver Cristo. Porque se eu viver, eu vou viver Ele. Se eu morrer, está tudo bem, eu vou para Ele, mas não importa o que aconteça. Não só vou me alegrar, não só não vou ficar parado, não só vou entender que tem um propósito maior, mas eu vou com toda a determinação, ainda com mais vontade, ainda com mais força. 2020, a expectativa que você tem que gerar, além dessas que a gente falou, é quando você estiver passando por um momento triste e ruim, não só você se alegrar e não só você glorificar a Deus, mas que você olhe para Cristo e fala: Cristo, esse momento ainda está me dando muito mais força. Esse momento está fazendo com que muito mais do que antes, com toda a determinação de sempre, eu continuo caminhando com o Senhor. Com toda a determinação de sempre, com o temor no meu coração e com ousadia, eu continuo caminhando com o Senhor, muito mais firme, muito mais focado, muito mais entendendo que eu estou sendo usado pelo Senhor. Aguardo ansiosamente e espero de que eu nada serei envergonhado. Paulo ele fala: olha, eu vou continuar andando. E eu sei que aquilo que vai acontecer, eu não vou ser envergonhado. Eu não serei envergonhado. E aqui é muito interessante, e eu peço mais uma vez uma pausa aqui do que a gente está falando, para a gente falar um pouquinho sobre essa palavra espero.
Essa palavra espero, Paulo ele inventou essa palavra, ele pegou 3 palavras do grego, juntou nelas e inventou essa palavra de esperar, que significa apokaradokia. Quem já passou pela escola do discípulo, a gente já falou bastante sobre essa palavra. E essa palavra são 3 palavras juntas que significa apo, você olhar, cara, cabeça, e dokia, você mirar, você se esticar para ver. Então o que Paulo está falando, e essa invenção dessa palavra, é que olha, eu olho para o meu futuro, eu olho para o meu ano de 2020, para aquilo que vai me acontecer, não sei ainda o que vai acontecer, talvez momentos ruins ou bons, mas eu olho para isso, eu estico minha cabeça e eu miro algo que não vai me deixar envergonhado. Eu miro para algo que vai acontecer depois, dos resultados dos sofrimentos que eu vou viver, que eu não sei o que é, mas que eu não serei envergonhado. Que eu não serei envergonhado. Eu espero, eu olho para o meu futuro, eu gero essa expectativa, eu espero naquilo que eu não serei envergonhado, que Cristo virá sobre mim, que o resultado vai vir, que o propósito maior vai vir sobre a minha vida. Eu me estico e olho para isso e eu falo que eu não serei envergonhado. Então essa expectativa que Paulo está gerando, é a expectativa que a gente tem que gerar no nosso coração, de que você não só vai caminhar pelo sofrimento, louvando a Deus, entendendo que existe um propósito maior, sendo afiado por Ele, agradecendo a Ele, com toda a ousadia e temor, mas olhando, falando que você não será envergonhado. Que você não será envergonhado. Que Cristo vai alcançar o teu coração e você não será envergonhado. Que aquilo que você está passando não é em vão. Que aquilo que você está vivendo não é em vão. Que aquilo que você está passando de angústia e terror não tem sido em vão. Que você não será envergonhado no final das contas. Amém, gente? Vocês conseguem entender isso? Isso é um nível de vida que vai muito além do que a gente imagina de como deve ser vivido. É um nível de profundidade que Paulo fala e é impossível a gente olhar e falar, cara, isso aqui está fora da realidade de qualquer um de nós. É por isso que o que sustenta isso aqui é a fé, e a fé provém de Cristo sobre a nossa vida. Porque se você, por si própria, com seu coração, tentar sustentar esse sentimento, esses desejos nos momentos ruins, isso nunca vai acontecer. E Cristo está lá no final, olhando para a gente, e a gente está mirando, olhando, esperando nele, falar, Cristo, Jesus, eu não vou ser envergonhado. Eu não sei o que vai acontecer esse ano, mas eu vou glorificar o seu nome, porque existe um propósito maior. Mas eu gero a expectativa no meu coração, de que isso vai servir para que eu seja usado pelo Senhor, e eu não vou ser envergonhado. Ao contrário, isso vai me dar força, isso vai fazer com que eu caminhe com vontade. Eu vou glorificar o Senhor, eu vou exaltar o Senhor, eu vou agradecer ao Senhor. Existe um plano para a minha vida e eu não serei envergonhado. E Paulo ele fala, continuando o versículo, ele fala, olha, Cristo será engrandecido pelo meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Paulo ele olha e fala, olha, vivo, morto, isso para mim não tem diferença. Se eu estou vivo, eu passo por sofrimento. Se eu morro, é até melhor, porque o sofrimento para. Eu ainda encontro Cristo. Mas eu vivendo, que minha vida seja um palco para glorificar o nome de Deus. Mesmo no sofrimento, mesmo na dor, mesmo na angústia. Que a minha vida seja um palco para engrandecer o nome de Cristo. Essa é a expectativa que a gente tem que criar no ano 2020. Eu quero olhar para essa palavra que Paulo nos traz a partir de Filipenses, que a palavra de Cristo nos traz, e tomar posse disso. Porque isso aqui, gente, isso aqui pertence a gente. Isso aqui já está derramado sobre a nossa vida. Cristo ele falou que a gente passaria por momentos difíceis, mas o que ele falou depois? Eu estou com vocês. Eu estou contigo. Então eu olho para trás e olho para o meu ano 2019 e reflito e falo, cara, foi terrível. Tanta dor, tanto sofrimento que não cabe num cartaz. Mas eu tenho a fé de que isso serviu para algo muito maior do que eu posso imaginar. E muitos eu consigo ver hoje através da minha vida, que me fortaleceram, que me fizeram crescer, que me levaram para onde eu estou. As lutas e as dores e as batalhas me levaram aonde eu estou hoje. Então eu não mudaria nada disso. E aí eu gero uma expectativa no meu coração sobre o ano que vem, no ano 2020. E eu falo, pode ser que seja tão ruim quanto, mas glória a Deus por isso.
e que meu coração se alinhe com o Senhor. E eu falo: Deus, eu não sei porque eu estou passando por isso, mas eu quero glorificar o Teu nome, porque isso serve para um propósito maior. Eu quero decidir hoje continuar me alegrando, eu quero decidir hoje continuar glorificando o Seu nome, mesmo na dor, porque eu entendo que eu estou sobre o Senhor e o Senhor não me abandonou, e minha fé me diz que existe um propósito maior sobre isso. Talvez eu não veja, mas eu creio nisso. Fique de pé no seu lugar. Eu quero orar com você, mas eu quero orar, não uma oração que, vamos finalizar aqui e tá orado e tá tudo bem. O que eu quero orar com você é uma oração que de fato você saia daqui e alguém te encontrar, você vai abrir um sorriso no rosto e falar: cara, esse ano foi horrível, mas eu decido me alegrar hoje. E o ano que vem pode ser ruim também, mas eu decido me alegrar hoje. Eu quero que a gente ore agora, e você ore aí no seu lugar, que de fato você se derrame sobre Deus e o seu coração diante do Senhor e falar: Deus, eu creio que existe um propósito maior na minha vida, e que as coisas que eu estou passando, que eu vou passar, vão acontecer por um propósito maior na minha vida. E não tem nada que eu possa fazer por você, nada. Isso é uma decisão sua, com o Espírito Santo, para a sua vida, assim como Paulo decidiu. E eu quero que você comece a orar no seu lugar aí e comece a falar mesmo. Comece a colocar diante de Deus aquilo que te magoou esse ano e falar: Deus, não sei o que aconteceu, não sei como foi, mas Deus, eu confio no Senhor, eu tenho fé no Senhor, o Senhor é bom. E que o ano 2020 eu quero criar a expectativa correta, eu quero criar as coisas corretas nos lugares corretos, porque eu creio que o Senhor vai estar comigo. E começa a pedir para o Espírito Santo, orando aí no seu lugar. Se quando você passar por um momento ruim lá em 2020, você se lembre dessa palavra, o Espírito Santo invada o seu coração, e com mais temor e mais ousadia, você se alegre na presença do Senhor, mesmo diante da dificuldade. Isso só o Espírito Santo de Deus pode fazer. Isso não pode ser gerado por ninguém, ou por nenhuma pregação, ou por nenhuma música. Só o Espírito Santo pode fazer no seu coração e na sua vida. Comece a orar no teu lugar. Comece a declarar palavras, comece a falar, comece a se expressar, comece de fato a colocar para fora e pedir isso para Deus. Tens feito, por tudo que vais fazer, por tua bondade e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Por me libertar e salvar,
vamos orar agora. Eu queria que você orasse aí no seu lugar junto comigo. Deus, nós queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor é bom e o Senhor está sobre a nossa vida. Assim como Paulo refletiu sobre o que aconteceu na vida dele, que a gente tenha essa mentalidade e olhe para o nosso ano 2019, refletindo que as coisas que nos aconteceram serviram para algo maior, Deus. Nós temos fé nisso e nós olhamos para o nosso ano, gerando a expectativa, o ano que vai vir, de 2020, de que aquilo que vai nos acontecer, nós não sabemos, mas nós já te agradecemos. Nós decidimos nos alegrar hoje, nós decidimos nos colocar diante do Senhor hoje e falar: Deus, nós louvamos ao teu nome, nós agradecemos ao teu nome, mesmo diante da dor e do sofrimento, porque isso está me forjando, isso está me afiando, isso está fazendo com que eu me torne pronto para ser usado pelo Senhor, para transformar vidas, para causar um avivamento na minha família, para causar um avivamento nas pessoas à minha volta, para causar um avivamento na minha própria vida, para eu ser santo como o Senhor, para eu abandonar o pecado. Esse sofrimento que eu estou passando tem servido para um propósito maior, e eu me coloco diante do Senhor agradecendo por isso, agradecendo pelas coisas que eu vou passar e sabendo, olhando, me esticando, me colocando na ponta dos pés, olhando que eu não serei envergonhado, que os resultados sobre isso virão sobre a minha vida, que os resultados disso virão sobre a minha família, sobre as pessoas à minha volta. Eu vou ser transformado pelo Senhor, e a dor e a adversidade podem fazer isso, e eu agradeço ao Senhor por isso, porque eu me aproximo do Senhor, porque eu me aproximo do teu coração, porque eu me aproximo do teu propósito para a minha vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém, amém. Eu queria que você aplaudisse forte, 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 pelo que Deus está fazendo na sua vida. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Quem aqui está pronto para viver um ano de 2020 incrível? Mesmo diante de qualquer coisa que venha, nós estamos, porque nós somos sustentados por Cristo, e Ele é a rocha firme, e Ele não vai vacilar. Existe alguém aqui essa noite que ouviu isso que a gente falou e fala assim: cara, eu não conheço essa alegria, eu não conheço isso que vocês estão falando, eu não entendi o que você está falando, porque eu não consigo ver isso na minha vida. Eu olho para o ano que passou e eu não consigo ver dessa maneira. Eu olho para o ano 2020 e eu só vejo desgraça. Eu não estou entendendo isso. Existe alguém aqui nessa noite que está com esse sentimento, que não conhece a Cristo, a rocha firme? Alguém aqui que quer conhecer a Ele e caminhar sobre a vida dele para ter um ano 2020 incrível? Alguém aqui essa noite? Amém. Eu espero que você saia daqui hoje com esse sentimento no seu coração, criando a expectativa por que Deus vai fazer na sua vida e tendo a visão correta sobre o ano que vai vir. Deus, eu quero te agradecer pela tua palavra hoje viva, que alcançou nosso coração, e que durante esse período a gente reflita da maneira correta, a gente cria a expectativa da maneira correta, e quando a gente passar por dias maus no ano que vem, a gente se lembre disso e olhe para o Senhor e deposite a nossa fé no Senhor. Que a graça do Senhor venha sobre nós, que a gente tenha uma semana de paz e que a gente possa ir para casa e ter o nosso descanso. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe e vá em paz.
já sonhei, com tudo que espero ser e o que o mundo trará. Não pode se comparar. Eu sei que queres tudo de mim, então minha vida eu entrego a ti. Eu tenho Deus que mora dentro de mim. O não eu quero ter mais de ti. És o melhor que tenho dentro de mim, e o mundo nunca vai tirá-lo de mim. Tudo que guardo em mim, com meus desejos e planos, e tudo que já sonhei, com tudo que espero ser e o que o mundo trará. Não pode se comparar. Eu sei que queres tudo